Nós vamos ler a partir do versículo 19, convido você a ficar em pé. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, 19 em diante. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Grande Deus, que os ensinamentos, ó Pai, que o Senhor nos trará nessa manhã, possam frutificar em prática, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu quero fazer aqui um comunicado aos irmãos. A partir de hoje, eu não vou abraçar mais ninguém. Não vou. A partir de hoje, eu vou falar com o pastor para sequer ir à porta, porque eu não quero apertar a mão de ninguém. Aliás, a partir de hoje, eu não vou falar mais com ninguém. Vai terminar o culto e eu vou sair, vou para o carro, vou ficar esperando minha família lá. Melhor ainda. A partir de hoje eu vou assistir o culto lá na minha casa. Não quero ter contato com ninguém. Os irmãos estão rindo, né? Mas imagine se isso fosse verdade. Acredito que a maioria aqui ficaria em choque. Como assim? O pastor não vai mais abraçar ninguém? Não vai apertar mais a mão de ninguém? Aquelas minhas queridas irmãs que faço questão de beijar a mão, não vai mais acontecer, não vai mais nem participar dos cultos. Isso seria um choque. Mas é a mesma coisa que eu sinto, eu fico chocado quando um crente decide não ter comunhão mais. Eu fico absolutamente chocado. Sabe por quê? Porque comunhão não é opção. Não é. O pastor falava de um evangelho prático. Pense aí, o que você faz na obra do Senhor que é sozinho? Nem viver a vida cristã você consegue fazer sozinho. E só para constar aqui, um lembrete importante, eu vou continuar abraçando, tá? Vou continuar indo para a porta, vou continuar vir para os cultos em nome de Jesus. Só Deus sabe a saudade que eu fiquei no tempo de férias. Por quê, irmãos? Porque a comunhão não é uma opção. Não é. Quando nós olhamos aqui para estes versículos do capítulo 10 de Hebreus, o autor começa dizendo sobre entrarmos no santuário, porque nós temos um sumo sacerdote que é Cristo. Cristo intercede por todos, como nós vimos nas últimas 3 quartas-feiras, na série que o pastor trouxe, sobre uma resposta de Deus em relação à culpa. Nós precisamos uns dos outros, queira você, sim, queira você, não. Nós entramos no santuário porque nós temos um único sumo sacerdote que é Cristo. E o que isso nos ensina? Ensina que você pode discordar de mim em tudo, menos que Cristo é o Senhor, intercessor, Salvador. Porque em relação a Cristo nós somos um. Somos um. Porque se nós não tivermos comunhão,
nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Não estamos. Irmãos, eu amo a comunhão que temos. Eu amo. E são tantas coisas. Ontem os casais estavam aqui e desfrutaram da comunhão. Os jovens foram para uma igreja lá de Guarulhos encontrar outros jovens para cultuar a Deus, comunhão. Nós fazemos trabalhos de evangelismo aqui, evangelização em relação aos perdidos, comunhão. Durante a semana, os jovens têm a roda de oração, que começou com 5. Começou com 5 jovens e hoje passa de 30, 40, às vezes até 50 jovens orando uns pelos outros durante a semana. Comunhão, até casamento. Até casamento acontecerá fruto da roda de oração dos jovens. Porque um jovem fala assim: pastor, me coloca para orar por aquela moça ali. Coloco. Aí uma semana esse jovem ora por ela, outra semana essa jovem ora por esse jovem, e casamentos acontecerão, né? Natan, Bia. Comunhão. Comunhão, mas o que é comunhão? Comunhão é partilhar tudo dentro de um único objetivo. Então nós devemos viver juntos a caminhada cristã. E se nós olharmos aqui, no capítulo 10, a partir do versículo 19, sempre e em todos os versículos que vai tratar sobre aconselhamento de uma vida cristã prática, está no plural. Tudo. Olha lá, veja comigo, versículo 22. Cheguemo-nos. Plural. Retenhamos, admoestando-nos. Pulando lá para o versículo 35, não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, e aqui nós encontramos um CPF que nos identifica como crentes: confiança, paciência e fé. A confiança que produz galardão, a paciência que nos produz a certeza de que as coisas que Deus prometeu vão acontecer, e a fé que não nos permite recuar. Mas olha aqui, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Todo este capítulo está no nós. Por quê? Porque há uma ênfase clara sobre a comunhão. Inclusive, a palavra de Deus vai enfatizar muito isso. Irmãos, é uma bênção, porque a comunhão está em todas as esferas. Há um grupo chamados pregadores, são os nossos jovens que ensinam, que pregam, e nós montamos um grupo, apesar que nem todos hoje são jovens, mas ali nós compartilhamos devocionais todos os dias. Nós comentamos sobre o que Deus falou conosco nas mensagens, e nós estamos em comunhão sendo edificados o tempo todo. Então, nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque nós clamamos, vivemos pela fé. Mas a fé não é feita para se viver sozinho. Então nós não podemos recuar. Não é uma pessoa. Não são 2, 3, 5, 10. Nós todos não podemos recuar. E essa comunhão é sustentada no amor. 1 João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 3:10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem ama seu irmão é de Deus, e quem não ama? 1 João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Versículo 16, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.
17, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então é mentiroso. Percebam que a comunhão está diretamente ligada à nossa fé. Está diretamente ligada ao amor que recebemos de Deus. De modo que se eu não amo meu irmão, eu não posso dizer que eu tenho o amor de Deus em mim. E dele temos este mandamento, 4:21 de 1 João, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então eu amo o Senhor, mas eu não quero olhar no rosto do pastor Fernando. Que amor é esse? Então eu não posso dizer que eu amo a Deus. A maior prova de que eu amo a Deus é amando o meu irmão. E a comunhão, irmãos, é fundamental. Eu não sei, e eu faço isso aqui, Deus está aqui. Eu não sei o que seria de mim sem a presença do pastor Ebenezer e do pastor Fernando, a nossa comunhão. Eu não sei. Porque eu preciso deles na minha vida, e essa precisão é precisão com P maiúsculo. Eu preciso. E eles são a manifestação da graça de Deus na minha vida, para que na hora da correção eu seja corrigido. Versículo 25. Na hora da correção eu seja corrigido. Por quê? Porque eu não posso deixar a minha congregação, ao contrário, eu preciso de correção, e essa correção é mútua. Isso significa que se eu vou errar, se eu erro, o irmão que me ama deve chegar em mim e dizer, olha, isso aqui que você está fazendo está em desacordo com a palavra de Deus. O significado de admoestação é correção. Então eu preciso fazer isso e eu preciso receber isso. Agora, é um problema quando nós vamos, por amor, aconselhar uma pessoa e ela não quer. Ela não aceita, só que está nas Sagradas Escrituras que a comunhão não pode estar acima de Deus. Nós devemos amar a Deus e amar os nossos irmãos, mas o amor a Deus vem primeiro. Então deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Se você compactua com o pecado de alguém, por ser amigo, você não é amigo. Isso não é comunhão, porque a comunhão está diretamente ligada às coisas de Deus, à vontade de Deus, ao sumo sacerdote que é Cristo. Então nós precisamos uns dos outros para correção, para que sejam instrumentos de Deus, a fim de que eu agrade o sumo pastor. Então, em nome de Jesus, vamos aproveitar uns aos outros, porque isso é bom, e isso agrada a Deus. E outra, não é uma opção, Cristo mandou. Cristo mandou. Eu como crente, eu não posso ter a opção de não ter comunhão com os irmãos. Porque se eu não tenho comunhão, e se eu não amo os irmãos, eu não amo a Deus. Eu não amo a Deus. Tem um corinho que diz, quando eu estou com o povo de Deus, eu sinto alegria. E irmãos, é uma bênção estar no meio do povo de Deus, é maravilhoso. O texto vai dizer que nós juntos devemos chegar com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado e lavado. Então, você vai ter a sua vida com Deus, deve ter a sua vida com Deus, mas você deve se empenhar para que os irmãos em Cristo também tenham essa vida. Não, eu estou bem com Deus, eu oro, estou pouco me lixando para quem não ora. Só que isso não é evangelho de Jesus. Nós juntos precisamos seguir, chegar até o trono da graça do Senhor. Todos os corações devem estar em torno de Cristo. Uma só fé, inteira certeza, um só coração, uma só doutrina, um só caminho. Devemos ser um só.
como igreja. E sabe o que vai acontecer? As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalece. Não prevalece contra a igreja de Jesus. Porque quando o inferno vê uma igreja unida, o inferno treme. O inferno treme. Porque Jesus está indo com um povo coeso, com um povo unido. Jesus como general, e este povo vai avançando, e as portas do inferno vão caindo. Nós ouvimos no último Mocidade na Rua, pessoas dizendo, isso é igreja de verdade. Mas nós não estávamos ali, um ou outro, nós estávamos todos juntos, coesos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, quase 40 jovens, neste objetivo, focados em servir a Cristo e anunciar Cristo aos perdidos. Coesos, eles não viram uma pessoa, eles não viram 3, eles não viram 5, eles viram a igreja de Jesus ali. E é isso que nós temos que ter em nossa mente. Porque a competição é um desastre para a igreja. Então eu não devo chegar primeiro do que os outros, eu devo chegar junto com os outros. Porque imaginem isso. Pastor Fernando prega, pessoas se convertem, eu fico chateado porque as pessoas se converteram e não foi porque eu preguei. Que evangelho é este? Que evangelho é esse? Pastor Ebenezer prega, vem uma multidão, a gente prega, não vem ninguém. Ah, não, vamos ficar chateados, nosso povo não está nem aí quando é a gente que... Não! Louvado seja Deus por cada fruto que essa igreja dá, independente de quem seja um instrumento de Deus. Porque se uma alma confessa Jesus como Senhor, o fruto é da igreja e não de uma pessoa só. Porque nós somos um só. Então nós temos que chegar juntos, inteiros, em nome de Jesus. No versículo 23, veja, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Todos nós aqui cremos em um só Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enche o nosso coração de esperança. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você está passando por uma dificuldade, luta, problema, você não está sozinho. Existe um povo aqui que ora por você. Existe um povo aqui que está interessado na sua luta e que está disposto a lutar com você. Isso é Igreja de Jesus. Porque nós temos que reter firmemente, porque fiel é o que prometeu. Versículo 23 diz isso claramente. Então, se você tem um problema, peça para o povo de Deus orar. O povo de Deus vai orar. O povo de Deus vai clamar. E assim, como eu fico contente quando eu vejo o Senhor respondendo na vida dos irmãos. Quando eu digo respondendo, é sim, não. Eu me lembro... Há um tempo atrás, estava numa luta clamando a Deus para que Cássio e Aline tivessem um filho, e a gente ali clamando, orando, e quando veio a notícia, eu falei, louvado seja Deus, parecia até que o filho seria meu de tanta alegria, porque, irmãos, nós somos um, nós temos que nos alegrar com a vitória de um irmão, chorar com a luta de outro, mas todos nós juntos, retendo firme a esperança de que temos Jesus como nosso Senhor. A comunhão não é uma opção. Não é. Versículo 24. E consideremo-nos. Em uma outra versão diz, e pensemos uns nos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o amor chegando aqui no texto de Hebreus. É inadmissível um crente falar mal de outro. É inadmissível um crente fazer fofoca com o nome de outro. Isso é uma vergonha para o Evangelho.
sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que nós encaramos a palavra de Deus como um livro que às vezes eu sigo, às vezes não, ou às vezes eu escolho seguir isso, às vezes eu escolho não seguir. Só que a palavra de Deus, irmãos, nós devemos olhar, pedir graça ao Senhor para obedecermos. O obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é mais importante do que qualquer coisa quando esta obediência vem de coração. Então, crente falando mal de outro crente. Aí um crente sai da igreja, que bom que saiu, não vai fazer falta nenhuma. Misericórdia. Misericórdia. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos que estimular os crentes ao ódio e às más obras, mas nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Isso significa que quando nós percebemos alguém desanimando, nós devemos chegar nessa pessoa e vamos lá. Olha o que o Senhor fez por nós, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos fez caminhar juntos, então vamos lá, vamos trabalhar para o Senhor. Não vamos ficar, vou usar a ilustração do pastor, não vamos ficar sentados na arquibancada, porque o nosso lugar é no trabalho, e todos aqui, e todos os nossos irmãos que não estão aqui, devem estar na pista correndo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos fazer isso. Ah, não, mas eu não sou capaz. Que? Você não confia no Deus que capacita? Lá em 1 Coríntios 12 vai dizer que todos nós nos complementamos na obra do Senhor. Então nós precisamos nos estimular uns aos outros, primeiro ao amor, primeiro à prática, à renúncia, à entrega uns pelos outros e depois às boas obras. Irmãos, a palavra de Deus nos traz à mente todas essas verdades e outras mais também. O Senhor se entristece, e aqui eu estou usando um antropopatismo, atribuindo a Deus um sentimento humano. Deus se entristece quando vê o povo desunido, vê o povo longe uns dos outros. Cada um aqui é importante para o Senhor e deve ser importante para cada um de nós. Todos aqui são importantes. Todos aqui formam, em uma primeira análise, a primeira igreja batista bíblica de Cidade Ademar. Em uma segunda análise, a igreja de Cristo aqui nesse lugar. Então, Cristo é o nosso Senhor. E todos nós devemos estar em torno deste Senhor maravilhoso. Porque a comunhão não é opção, é mandamento. Mas também é bênção, é ajuda, é família. Então vamos andar mais juntos para a glória de Deus, querendo agradar a Cristo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.